Olá, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. E hoje eu e o Daniel vamos falar sobre o erro de achar que estar junto o tempo todo é amar mais. Esse é um tema que eu e o Daniel no consultório, nos nossos atendimentos, nos deparamos com frequência, não é mesmo, Daniel? Sim, sim, é verdade. É uma confusão comum que a gente consegue observar entre os casais, e não somente casais em início de relacionamento, é mais frequente entre casais entre início de relacionamento, mas isso também ocorre em outros momentos, para outros casais, enfim. Acho que a grande confusão nasce em entender que nem sempre estar grudado significa estar conectado um com o outro, né? Então, É muito diferente isso, né, Daniel? sim, sim. Então é sobre isso que a gente pretende falar no vídeo de hoje e falar da diferença aí da presença física e da qualidade do tempo que o casal consegue compartilhar quando está junto. Estava pensando aqui, Daniel, que a gente muitas vezes cresce com essa ideia romantizada, né, de que quem ama tem que estar junto o tempo inteiro, né? E quando a gente vai precisando de um espaço para respirar, vem uma culpa. Muitas vezes a gente acaba se culpando por querer um tempo sozinho, por querer um tempo para fazer algo que você gosta, que te chama ali a atenção. Ah, é como se eu não pudesse estar ali fazendo algo por mim, porque eu tenho alguém, eu tenho um parceiro, um marido, uma esposa, enfim. E muitas vezes esse parar para respirar ou fazer algo que gosta, que deseja, vem com essa culpa e como se você estivesse fazendo algo de errado ali dentro do seu relacionamento. Exato, e principalmente porque falando sobre esse romantismo, de repente, querer estar menos com o outro pode significar estar amando menos o outro, e é aí que vem essa culpa, é aí que vem essa questão assim de meu Deus, o que está acontecendo comigo? Será que eu estou amando menos? E o fato de querer um espaço, de repente pensar em fazer outras coisas além do casal, acontece também com os homens. Por atender muitos homens, eu observo que muitas vezes o cara ele quer um momento só dele, mas ele não sabe como dizer isso para ela sem parecer que ele está querendo se afastar dela. E aí, a partir disso, muitos homens acabam se calando e a partir disso se frustram, ou então eles ficam com aquela sensação de que eles estão evitando um conflito exatamente por não entrar em contato com isso, por não falar sobre o assunto, mas ele de alguma forma ele vai sentir falta disso, ou isso vai cobrar dele de alguma forma, né? Então, espaço emocional, autonomia dentro da relação não são uma ameaça. Na verdade, a gente busca exatamente mostrar o contrário. Isso é sinal de saúde. Buscar, desejar outras atividades e ter para onde voltar, que aí faz sentido o casal, o relacionamento, é um sinal de saúde. Amar não é colar, amar é conectar. Olha que lindo isso, né? E essa conexão, ela vai se construindo com uma presença verdadeira, mas também com silêncios que são respeitados, como, por exemplo, aí a saudade que vai vindo com esse espaço. Quando nós começamos um relacionamento, a gente sempre traz essa questão, né, Daniel? Quando você está ali namorando, você está conquistando, né? Os dois ficam um determinado tempo juntos, depois cada um vai para sua casa, se afasta e vem aquela saudade. Então, nem por isso um namorado, né, um casal de namorado, eles se desconectam. Pelo contrário, não é, Daniel? Estão mais conectados ainda, porque eles Exato. têm cada um o seu espaço individual. Exatamente. E quando o casal entende isso, tudo muda. Essa sensação de culpa, de vergonha em falar sobre esse assunto com o outro ou com a outra dentro da relação.
tudo muda. E o relacionamento se torna aí esse lugar para onde voltar, como eu disse anteriormente. Ele deixa de ser um peso, deixa de ser apenas uma obrigação ali, algo que é feito porque tem que ser feito, para se tornar um lugar de descanso, um lugar de verdade, de troca realmente entre um e outro. Sim, vamos trazer isso para a prática? Sabe aquele momento onde um quer sair sozinho, ou de repente ficar no seu cantinho mais quieto, e aí o outro ele vai interpretar esse movimento como uma rejeição? Isso, na verdade, é um sintoma de que o espaço que está se pedindo ali é confundido como um abandono. Ou aquele clássico, de repente o casal que faz tudo junto, que está 24 horas juntos ali, mas que não conversa com profundidade, né? Então a gente vê pessoas ali que estão fisicamente coladas, mas emocionalmente tão distantes uma da outra. E muitas vezes esses casos, essas pessoas têm dificuldade de ter essa percepção. Embora muitas vezes para outras pessoas possa estar muito evidente, quando você senta com um casal para conversar sobre isso, eles têm dificuldade muitas vezes de ter essa percepção, e por isso a gente achou muito importante poder falar sobre isso também aqui dentro desse vídeo, enfim, poder abordar o tema, né, Renato? Aqui nesse vídeo e também no nosso workshop em quebra-cabeça da convivência, né, Daniel? Porque lá nós vamos estar juntos com vocês, ensinando vocês como construir esse equilíbrio, onde estar junto, mas sem perder a própria individualidade, ou seja, conseguir ter um espaço também onde você é visto como um ser único, Uhum. porque dessa forma, o relacionamento vai crescendo, vai tendo mais conexão, e pelo contrário do que muitas vezes a gente acredita que olhar para o individual vai separar o casal, né? Mas, claro, que tudo tem um limite. Por isso que a gente traz a questão do equilíbrio, construir isso com o equilíbrio. Exato, exatamente. Sem se tornar aquele amor grudado e sufoca. Já ouvi isso de algumas pessoas, principalmente de homens, de não gostar de relacionamento porque o relacionamento sufoca. Não precisa ser assim, que a gente pode falar de um amor maduro que deixa o outro respirar e que confia durante a ausência do outro e principalmente confia no reencontro, no momento em que ambos vão poder se encontrar de novo. E é exatamente sobre isso que a gente busca trabalhar dentro do nosso workshop, podendo trazer exemplos, reflexões, trazendo ferramentas práticas para no dia a dia de vocês como casal vocês poderem utilizar e poderem viver isso, experimentar isso na prática também. Então, isso é muito importante da gente poder colocar. E aí, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, e aí vocês podem, por favor, responder aqui nos comentários para a gente, certo? A pergunta é a seguinte: você já sentiu que precisava de espaço, mas teve medo de parecer que amava menos? Independente se você que você está me ouvindo agora é homem ou mulher, ou de repente vocês como casal assistindo juntos, podem pensar primeiro e depois conversar sobre o assunto, mas em algum momento você já sentiu que precisava de espaço, mas não tocou no assunto, teve medo de parecer que amava menos e por isso não falou sobre isso? Você pode colocar aqui nos comentários pra gente. Ou ainda, né, Daniel, se de repente você já passou por isso com o outro, né? O outro precisando de um espaço, de repente pensando que ele te amava menos, né? Porque isso acontece tanto de um lado quanto do outro. E também, quando você interpretou talvez um silêncio, esse espaço entre você e seu parceiro, sua parceira, como um afastamento ou ainda como um desamor, falta de amor. Olha que profundo isso, né? A gente precisar de um espaço vem muitas vezes atrelado com desamor, com falta de amor. E aqui a gente pode entender que amar significa também permitir que o outro respire.
um amor saudável, uma relação saudável, ela é uma relação em que há espaço também. Então, espaço para poder se reencontrar com o outro e principalmente para nesse reencontro poder voltar com ainda mais presença. É muito bonito quando a gente consegue acompanhar casais que têm atividades juntos, mas que também têm atividades separados, individuais, e que no momento em que eles se reencontram, seja no jantar, no final do dia, nos finais de semana por trabalharem durante a semana, enfim, terem história para contar um para o outro, terem algo para dividir. Isso é muito rico e é sobre isso que a gente está falando aqui. Você comentando, Daniel, sobre isso agora, me veio muito a questão do tempo de quantidade e o tempo de qualidade, né? Então, quando você disse que no momento que eles se encontram no jantar, por exemplo, né? Como que é esse tempo? É de qualidade? Porque é aí que vai ter a diferença. Aí que nós vamos mostrar, ou as pessoas vão mostrar quem ama um ao outro e não está ali na cola, né? Pelo contrário, está se conectando, porque isso é conexão, o amor é conexão. E o tempo de qualidade, ele vem muito mostrar essa conexão, o quanto o casal está conectado. E isso é reconectar sempre. E vai trazendo com mais força, né, para o relacionamento. Muito mais do que prender, um prender ao outro. Então, essa questão de ficar muito colado, muito grudado, soa até como uma prisão. Um está preso ali no outro. E, na verdade, o que a gente precisa é a conexão. Então, quem ama não cola, se conecta. Já caminhando para o final do nosso vídeo, esse vídeo aqui é o terceiro vídeo de uma série, a série Sete Conversas que Transformam o Amor. E, naturalmente, por ser uma série, a gente está fazendo uma sequência de vídeos, então convido você a conferir os outros vídeos da série, tá bem? Estão todos aqui no nosso canal. Assim como gostaria de convidá-los para se inscrever no nosso workshop Quebra-Cabeça da Convivência, Comunicação Sem Conflitos. A gente falou brevemente sobre o workshop aqui durante o vídeo, mas aqui na descrição do vídeo você pode clicar no link e ter aí mais informações sobre para quem esse workshop é pensado, sobre de que forma a gente vai ajudar vocês, casais, a se comunicarem, a se reconectarem de uma forma saudável e leve para ambos, que a gente busca juntos, através de ferramentas práticas, ajudá-los a ter uma convivência melhor. Então, gostaria de agradecê-los pela presença. É muito bom ter você aqui com a gente a cada vídeo, a cada semana. E eu já gostaria de dar um spoiler sobre o próximo vídeo da próxima semana. A gente vai estar falando aqui, seguindo a nossa série, como criar espaço no relacionamento sem criar afastamento. Complementando o que a gente disse nesse vídeo de hoje, a gente vai continuar o nosso papo falando aí como fazer isso. Eu gostaria de trazer como é importante, né, esses temas, e que nós vamos estar aí trabalhando no próximo encontro, no próximo vídeo, para a gente ajudar, auxiliar os casais a manter essa conexão, mas com autonomia. Então, eu deixo aqui minha gratidão por você que está aqui conosco, nos acompanhando, e nos vemos no próximo episódio. Ah, e mais, podemos nos encontrar no nosso workshop Quebra-Cabeça da Convivência. Esperamos por vocês. É isso, pessoal. Perfeito. Ótima semana, ótimo dia para você que está nos assistindo. E fica o convite para você conferir aqui o nosso workshop e a gente espera por vocês.